Então, nós terminamos da outra vez, né? Nós estávamos colocando a questão de como ver a simetria, e aí no final da aula, como ver a simetria de duas formas, né? Na teoria clássica e, se for mecânica, na teoria quântica, se for uma mecânica quântica e se for uma teoria de campo, né? Vamos colocar assim, então, para a gente abordar a discussão da simetria, né? É importante a gente fazer uma divisão, né? No caso das simetrias clássicas e no caso das simetrias, né? Quânticas. E aí agora, no regime quântico, a gente pode subdividir em duas categorias também. O número finito de graus de liberdade, o número de graus de liberdade finito. Então, esse é o caso da mecânica quântica. Nós fazemos, né, uma descrição de partículas, um certo número de partículas, então a gente tem um número infinito de graus de liberdade. Ou então, a gente pode entrar no caso, né, da teoria quântica de campo, né, em que a gente tem um número infinito de graus de liberdade, né, que marca uma diferença grande. Aí, Luiz, que entra o teorema de von Neumann, né, que nós falamos da outra vez. Vou dar o registro aqui, né? Como o Luiz falou, né, von Neumann tem muitos teoremas, né? Esse é apenas um dentre tantos, né? E não sei, ele não é registrado com nenhum nome especial, mas ele simplesmente diz que se nós tivermos uma descrição como mecânica quântica, então mecânica quântica com um número finito de graus de liberdade, nós estamos pensando aqui, nós estamos na mecânica quântica, nós estamos. Então, nós já desculpa uma coisinha só, a gente dá só para retomar. Na aula passada a gente trabalhou um pouco a ideia das simetrias clássicas, né? Agora a gente vai desenvolver um pouquinho mais a passagem do caso clássico para o caso quântico, a discussão da representação da simetria no espaço de Hilbert de estados e a possibilidade depois de a gente entrar na discussão da quebra espontânea da simetria. Eu gostaria só de chamar a atenção que a gente vai elaborar mais, mas a quebra espontânea da simetria não significa a perda da simetria. Quando eu quebro uma simetria, claro, nós podemos quebrar uma simetria explicitamente. Coloca um termo que ele explode, destrói a simetria. A quebra espontânea da simetria, ela não destrói a simetria, ela é uma forma alternativa de eu introduzir a simetria. A simetria está na descrição, só que às vezes ela não está de uma forma explícita nos estados físicos, nos múltiples, mas ela não deixa de estar na teoria. Então, a simetria, vamos dizer assim, quando ela é quebrada espontaneamente, tá? O mecanismo de quebra espontânea da simetria, na verdade, ele é um mecanismo de implementação da simetria. Só que a simetria, ela se revela de uma maneira diferente do caso exato, do caso que a gente diz que é a implementação ela vive. Então, vamos entender como. Aonde é que eu vou ver a simetria? Aonde é que eu tenho um registro da simetria quando a gente diz que ela foi implementada pela quebra espontânea? Então, o registro da simetria vai estar, por exemplo, nas relações entre os parâmetros do sistema que eu estou descrevendo. Eu vou ter relações de recorrência entre os parâmetros que não são acidentais. Então, elas estão mostrando, de alguma maneira, tem um mecanismo por trás dessas relações. É a simetria. Elas vão estar também presentes através daquilo que a gente chama das identidades de Lorentz quebradas espontaneamente. Então, a simetria, no caso da quebra espontânea, ela vai estar registrada, só que de uma maneira diferente. Então, é uma outra forma de nós implementarmos a simetria. Então, vamos discutir um pouco isso. Então, o teorema de von Neumann, ele se aplica na mecânica quântica. Então, portanto, o discurso aqui é, eu tenho que ter um número finito de graus de liberdade. Então, na teoria quântica de campos, uma das hipóteses do teorema fura, porque na teoria quântica de campos nós temos um número infinito de graus de liberdade, né? O campo, ele produz, né, flutuações, né, infinitas flutuações,
e aí a gente perde o controle do número finito de graus de liberdade. E aí, com isso, matematicamente falando, eu vou ter um espaço de dimensão infinita. Então, a existência de operadores, convergência, tudo isso aí, nesses chamados espaços de Hilbert, são hipóteses que muitas vezes são hipóteses muito fortes, né? De convergência. Então, certos operadores vão deixar de existir no caso da teoria quântica de campos. Então, é isso que o teorema de von Neumann diz. Se nós tivermos uma mecânica quântica e se nós tivermos um conjunto de transformações, que são as transformações de simetria, se nós tivermos transformações que deixam invariantes as relações de comutação canônicas, né? Transformações que deixam, vou colocar assim, invariantes isso aqui, ó, Canonical Commutation Relation. Estou botando a sigla em inglês porque é o que é mais usado aqui, né? Então, que deixa invariante as relações de comutação. Que deixa invariante as relações de comutação canônica. Todo mundo está lembrado, as relações de comutação canônica, né? São as relações entre as coordenadas generalizadas, né? A relação de comutação entre os Qs, a relação de comutação entre os Ps, e a relação de comutação entre os Qs e os Ps. Então, no problema da mecânica quântica, nós temos coordenadas generalizadas. As coordenadas generalizadas são elevadas à categoria de operadores não comutantes agora. E nós temos o hamiltoniano. Esse hamiltoniano depende desses Qs e desses Ps. Então, as premissas são mecânica quântica, conferência de graus de liberdade. Eu tenho um conjunto de transformações que não vão alterar essas relações de comutação canônica. Ou seja, se nós fizermos transformações, né, que vai em P' de QP, as transformações podem acontecer em P', P, que vai em P' mas, se essas relações ficarem invariantes, assim, com as transformações feitas, as relações entre os quelinhos, as relações entre os pelinhos, e as relações entre os quelinhos e os pelinhos, né? O pelinho, quando ia transportar, né? Basicamente isso aqui. Se essas relações aqui se preservam, então esse aqui diz o teorema de von Neumann. Se nós temos essas transformações, fazemos as transformações e verificamos que nas coordenadas transformadas as mesmas relações de comutação persistem, então isso aqui são as hipóteses. Se isso, se isso, se isso. Então, pode sempre garantir que existe, né, um operador R unitário ou anti-unitário. Então, existe um operador R unitário ou anti-unitário tal que um operador, né, que representa, vou colocar assim, né, que representa essas transformações
espaço de Hilbert, né, no espaço de estados, né? Então, essas relações, como estão escritas ali, essas transformações aqui, essas são transformações algébricas, são transformações entre as coordenadas. Então, o que está dizendo o teorema é que se isso acontece, se essas relações de comutação são preservadas, então vai existir um operador R que faz esse trabalho para nós. Então, isso está querendo dizer que existe um operador unitário R que vai atuar nas coordenadas Q e nos vai dar Q'inho, vai dar os Q'inhos, né? Então nós vamos ter esses operadores, vamos ter aqui esse operador R atuando nos P's, vai ter uma operação também, que vai me dar os Q'inhos. Então significa que eu consigo arranjar um operador que vai ser função dos Q's e dos P's, vou construir um operador R unitário que faz as transformações de simetria. E se, claro, o hamiltoniano é invariante, se essa transformação de simetria deixa o hamiltoniano invariante, então nós vamos ter um operador R da ordem R da seja igual a H. Então existe um operador unitário que faz a transformação do hamiltoniano, que em princípio seria um H'. Então, eu também consigo transformar esse hamiltoniano, se transforma segundo essa operação. Só que se houver invariância, essas transformações, além de deixarem as relações de comutação canônicas invariantes, ela forma a simetria do hamiltoniano, então H' é igual a H. Mas o que a gente está querendo dizer é que eu consigo construir esse objeto, existe um operador no espaço de Hilbert que faz o mesmo efeito que aquelas transformações fazem no espaço de coordenadas. Quando eu faço essas transformações aqui, como se as variáveis fossem clássicas, né? Uma transformação canônica. Essas transformações aqui deixam as relações de comutação invariantes. Então isso significa que eu também posso chegar a essas transformações pela atuação de um operador unitário nos operadores de coordenada, de momento e do próprio hamiltoniano. Ou seja, a simetria ela entrou no espaço de Hilbert. Ela está lá representada no espaço de Hilbert. Só estou chamando a atenção disso, por exemplo, em mecânica clássica, em mecânica teoria clássica de campos, né? E existem duas maneiras de a gente representar uma simetria. Só colocar para a gente perceber o que está realmente acontecendo aqui. Vamos voltar aqui a um exemplo simples aí, da teoria clássica de campos, né? Que é o seguinte: suponhamos que a gente possa, vamos supor, pegar um problema simples, né? Tipo campo escalar complexo. Vamos pegar só um caso simples, um campo escalar complexo. Vamos pegar o caso desse campo, vamos pegar o caso do campo escalar complexo, para que a gente suponha que tem uma Lagrangiana, né, que dependa desse campo, das suas derivadas, e que, sendo um campo complexo, eu tenho uma simetria de fase. Pode ser global, então eu tenho uma simetria tal, que delta φ é igual a I alfa φ. A transformação infinitesimal e delta φ está igual a menos I alfa φ está. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma transformação de coordenadas aí. Da mesma forma que eu estou fazendo uma transformação Q'inha, né? Que é a função de Q e P. Nesse caso aqui, a minha transformação é fininha, né? E a nossa transformação finita é uma transformação de fase. Basicamente, a transformação que nós estamos fazendo. Vamos supor que a simetria seja global. Estamos falando de simetria de gauge. Simetria global, tá? Então, isso aqui é a nossa transformação. Então, no espaço dos campos, a transformação está representada por essa transformação de fase. Porém, nós podemos, agora vamos usar o teorema de Leibniz. O teorema de Leibniz nos diz: se nós temos uma simetria no Lagrangiano da ação, eu devo ter uma corrente conservada. O teorema de Leibniz nos diz: delta L, né, nos dá lá a
famosa corrente de Lieder, né? Vamos colocar aqui JI igual a DL de DI delta φ, mas nesse caso eu tenho dois campos, tem que estar DL e está delta φ está. Certo? Então, delta φ é IF, tem o alfa, né? Então, vou botar aqui o I alfa, e esse cara aqui é menos I alfa está. Certo? Aí, como esse parâmetro aqui é global, essa corrente aqui é conservada, DI, JMI é igual a zero, mas esse alfa sendo global, simplesmente eu tiro ele daqui, e essa aqui é a nossa corrente conservada. Se nós estamos trabalhando no caso canônico, de um campo típico lá em Bob, a derivada do Lagrangiano em relação à derivada de dφ é o próprio dφ, tá? E a derivada do Lagrangiano em relação ao dφ está no próprio dφ. Então a gente tira lá a nossa conhecida corrente de Lieder. Certo? Só para a gente recapitular o que está, o teorema, né? A gente está dizendo que estou fazendo uma análise do caso clássico, na teoria clássica. Então tudo isso aí é clássico. Aí nós temos uma corrente conservada. Dessa corrente conservada, nós tiramos, né, a carga, aquilo que vai ser a carga, que é a integral espacial da componente Jz. Então, para nós, vai existir um gerador dessa transformação, então existe um gerador que vai ser o Jz. E aí essa carga aqui, né, no nosso caso aqui, então ela vai ser, pode representar ela em termos dos campos. Ela vai ser esse termo aqui, da derivada, pegando a componente aqui por baixo, né? Pegando a componente zero, então vai ter o livre, e aí vamos ter φ ponto está, menos ponto está. Então está aqui. Essa é a nossa carga. Também aí uma grandeza clássica. Eu estou dizendo que essa grandeza ia conservar. Nós sabemos aí do teorema de Lieder. DDT de quê? É zero. Está aqui a essência. Né? E essa carga, então, ela faz o papel do gerador. Nós fazemos, então nós temos a transformação, né? É dada desse modo aqui no espaço de campos. E aí nós temos esse operador de carga. Operador não, esse funcional dos campos, né? E me dá a carga. Então, isso aí é a descrição clássica. Se nós vamos para o caso quântico, se agora nós estamos quantizando esse campo, vamos agora dizer que a gente fez a quantização. Se fosse local, só substituía Isso, se fosse local, eu só colocaria a derivada covariante e colocaria o campo de Gauge também. Você vai fazer a quantização, então o nosso campo agora ficou um objeto, é um operador de campo, que vai satisfazer relações de comutação, a relação de comutação não trivial, né? É que o campo, né? Vamos falar, enfim, né? X, relação de comutação a tempos iguais, né? Com o seu momento, né? Ficou está o Y. A relação de comutação é feita a tempos iguais, isso aqui dá para nós e
Então, estou impondo a relação de comutação. Então, nossos campos agora viraram operadores. Eu ainda tenho essa lei de transformação. Essa lei de transformação, olha lá, nós temos que o filinha exponencial, né, de I alfa φ. Nossa, o campo, mesmo sendo operador, ele vai satisfazer, ele vai sofrer essa transformação que vai deixar o lagrangiano invariante. Só que agora, na teoria quântica, essa carga agora ela vai ser escrita em função dos campos que são operadores. Então nós vamos ter agora essa carga aqui, ela agora vai assumir o caráter operatorial. Vamos botar o chapéuzinho aqui, como se faz sempre, para indicar que essa carga aqui foi elevada à categoria de um operador, porque os campos são operadores. Então normalmente o que a gente faz, faz a transcrição, traz para a teoria quântica esse operador, e só que agora a gente coloca a transcrição, né, do produto de ordenamento normal. Então aqui a gente vai ter tá lá, então nós temos um operador que faz o papel do gerador. O que significa isso agora? Significa que aquela transformação que no espaço dos campos, como se fossem funções clássicas, tem essa forma de fase, no espaço dos campos agora, como operadores de campo, nós vamos ter a transformação, vai ser filinha, vai ser exponencial de I alfa T, φ, menos I. Ou seja, agora no espaço dos campos, eu vou fazer, tem um operador, esse Q aqui é um operador Hermitiano, a carga conservada é um operador Hermitiano, portanto, essa transformação aqui é unitária, essa transformação aqui, ela atua nos campos como operadores, então eu tenho que atuar de forma adjunta, operador, campo, operador, porque o campo agora é um operador, então aquela transformação que faz aquele trabalho no campo, ela vai ser representada no espaço dos campos dessa forma, e o resultado disso aqui vai ser essa relação. Ou seja, esse operador, então essa transformação, que é uma simples transformação de fase, uma simples multiplicação por uma fase no espaço dos campos como funções clássicas, ela, no espaço dos campos agora, como operadores de campo, essa transformação é gerada dessa forma. Eu preciso ter um operador atuando nesse campo, o adjunto dele, o inverso dele, da área dele, para dar essa transformação. Dessa transformação aqui, se a gente fizer uma transformação infinitesimal, o que a gente lê é que o comutador de Q em φ, a gente faz aqui, ó, expande isso aqui em primeira ordem, vai ficar Qφ menos φQ. Então dá o comutador de Q com φ, I alfa. O I alfa que está aqui. Então isso aqui vai ser I alfa. Então essa relação aqui, no fundo, foi Dória? Você vai. Se eu tivesse colocado aqui um valor que se eu tivesse dizer a transformação, a fase vai depender da carga, poderia ter isso aqui também. Estou supondo que a carga é 1, mas como o Dória está falando, poderia ter feito isso. Vamos dizer que a transformação de fase, ela, para depender, o campo tem uma certa carga aqui. Se a gente tiver essa carga aqui, né, aqui vai ter esse Qzinho, e aí aqui vai aparecer esse Q. Então esse campo aqui é como se fosse, ele carrega esse alto valor desse operador de carga. Eu fiz o Q igual a 1. Então o que é importante aqui para nós? O que é importante é que a simetria que no espaço dos campos, no espaço de coordenada, é uma mera função, é uma transformação algébrica, no espaço dos campos como operadores, ela vai ser representada por um operador unitário. Então a simetria, nesse caso aqui, ela entrou unitariamente. É isso que o teorema de Wigner está dizendo. A transformação é feita no espaço de coordenadas
como uma mera função. Posso fazer uma rotação das coordenadas. Então, x' i vai ser uma transformação, uma rotação do espaço de coordenadas. Então, essa matriz é uma matriz de S ou 3. X' i, R, J, XJ. Então, a variação infinitesimal desse delta x aqui, a gente pode colocar, são os parâmetros infinitesimais, ômega e J, XJ. Então, essa relação aqui é vista para x como sendo uma variável clássica. No problema quântico, essa transformação não vai poder ser feita assim. Eu vou ter uma transformação unitária, então nós vamos ter aqui exponencial de i, aqui um gerador, quer dizer, i ômega, i sobre 2, ômega e J, geradores J e J, atuando no x capa, e aqui exponencial de menos i sobre 2. Vamos colocar em notação tridimensional, na verdade é assim. Vamos ter o ângulo de θ, J, gerador J, atuando em J aí, x menos i sobre 2, menos i. Então, eu estou fazendo uma transformação, agora eu tenho geradores J, e isso aqui é que está dando para nós o R e J, XJ. Então, é isso aqui que está me dizendo o teorema de von Neumann. Se essa transformação aqui, nas coordenadas clássicas, ela deixar as relações de computação invariantes, então existe um operador unitário no espaço em que as coordenadas são vistas como operadores. Isso aqui está na mecânica quântica, isso aqui são os geradores, a gente sabe que pelo teorema de Mendel, quando as rotações são uma simetria do problema, os geradores são os geradores do momento angular. O momento angular é a grandeza conservada, então esse operador aqui é o gerador das rotações, aqui são os parâmetros das rotações. Então existe um operador unitário que, atuando no x e faz esse trabalho para nós. Ou seja, dessa relação ali, nós tiramos que x, J, o gerador JI, computando com XJ, vai me dar o ômega epsilon se a gente fizer a transformação infinitesimal ali, a gente vai ter o gerador θi, JI, computando com o XK. Vamos colocar assim. E desse lado aqui, nós vamos ter θi, geradores aqui, θi, com os geradores JI, certo? Isso aqui é RJ, JL, J, atuando aqui no XJ. Então, já que vai dar para a gente isso aqui no final do dia, vai me dar JI, gerador JI com o XK, vai me dar epsilon I. L, X. Então, está me mostrando que o X se comporta como um vetor sobre rotações. Então, essa relação de computação, ela é a consequência desse teorema de von Neumann. No fundo, existe um operador que faz no espaço das coordenadas agora como operadores, na mecânica quântica, o mesmo trabalho que a transformação de rotação é feita no espaço das coordenadas como se fossem coordenadas. E essa é a proposta? Oi? Essa é a proposta ou a consequência? Não, é a consequência. Esse é o resultado do teorema dele. Isso é sempre possível na mecânica quântica. É sempre possível. Sempre que você fizer uma transformação que te leva às coordenadas, Muito clássico, quântico, que estava falando. Isso. Você sempre tem tudo aquilo que se passa no mundo clássico, você consegue trazer para o mundo quântico sob a forma de um operador unitário ou anti-unitário. Essa aqui é a proposta do fenômeno. Então, aquela simetria que existe classicamente, ela, como se diz, ela é implementada quanticamente.
por uma transformação que pode ser unitária ou antilinear. Vai depender da transformação, ser linear ou antilinear, né? Por causa a antilinearidade aparece muito poucas vezes, ela aparece só no caso da reversão temporal, da transformação que caracteriza uma transformação unitária, né? Ou linear, na verdade, a transformação atuando num escalar vezes um vetor, ela te dá o escalar vezes a transformada de um vetor. Esse é o conceito de linearidade. O conceito de antilinearidade é a transformada atuando no escalar vezes um vetor, te dá o complexo conjugado do escalar vezes a transformada de um vetor por vetor. Então isso aí é a antilinearidade. Agora, a antiunitariedade está nesse sentido aqui. Se você tiver algo desse tipo, vamos dizer, quando você tem uma transformação, vamos dizer, linear, vamos dizer, a gente tem, vou pegar no espaço onde a gente gosta de colocar, né, para aí, se a gente tiver um si, aí aqui tiver um operador, ó, e aqui um qui, então a gente sabe que esse operador alcança de lá para cá, e vem para cá, rodar, si, qui. Isso aqui é o que acontece, né, com um operador linear. Se o operador for antilinear, né, então eu tenho si ou aqui, então a gente sabe, o conjugado hermitiano, ele vai do espaço dos brackets, dos sketches dos brackets, né? Então ele vai chegar aqui, rodar, si, qui. Só que a transformação antilinear faz isso. A diferença é essa. A diferença da transformação linear para antilinear é que ao passar, ou seja, ao obter o conjugado hermitiano, eu ganho esse complexo conjugado. Então, esse objeto aqui, né? Se o aqui fica, esse OW chega aqui. De qualquer maneira, esse OW chega aqui. A única diferença que aparece é isso aqui. Então, o que o teorema diz é isso: que qualquer transformação que seja uma transformação que deixe clareante as relações de comutação e o hamiltoniano, ela vai poder entrar na teoria quântica, na versão quântica da descrição, através de um operador que é unitário ou antunitário. O que significa o operador ser unitário, né? Então, se a gente tiver uma transformação desse tipo assim, se eu tiver esse objeto T, psi, T, aqui, né? Então, pela definição de conjugado hermitiano, aqui eu vou ter T d'área, T d'área vem para cá, psi, I. Então, se o operador é unitário, T d'área é igual a identidade. Então, isso aqui é a mesma coisa que psi, I. Esse operador aí é unitário. Se esse operador aí for antunitário, então nós vamos ter T psi, T, I. Se ele é antunitário, vamos pensar primeiro no conjugado hermitiano que vem para cá. T e psi. Agora, o dado da antilinearidade está aqui. Então, esse objeto aqui, no caso antiunitário, ele fica sendo psi e está. Na verdade, é o ips. Então, isso aqui vale para o operador unitário, isso aqui é o que acontece com o operador anti-unitário. Quer dizer, T d'área D continua sendo 1. Ele é unitário de qualquer forma, mas o anti-unitário vem pelo caráter antilinear da transformação. Mas o que é importante é que as amplitudes de probabilidade se preservam. As amplitudes, né, o módulo, né, as probabilidades se preservam. Daqui para cá, se eu elevar ao quadrado, né, isso aqui é igual a isso. Aqui, se eu elevar ao quadrado, eu tenho psi, mas que módulo que psi é a mesma coisa que psi. Então, as probabilidades se preservam. Então, isso é a definição, não é a definição, né? É a operação que a gente faz com o operador unitário e a operação que a gente faz com o operador anti-unitário. Quer dizer, o anti-unitário está só na antilinearidade. E isso aí a gente sabe na mecânica quântica, é importante que a reversão temporal seja uma operação antilinear, diferentemente da paridade, diferentemente da conjugação do caso, por causa justamente desse bendito mito da equação de Schrödinger, né? Se a gente faz uma operação de reversão temporal, então eu imaginaria que vou fazer uma operação de reversão temporal, se ela é uma simetria do hamiltoniano, então existe um operador unitário
unitária que faz esse trabalho. A gente coloca a identidade e aqui nós colocamos I, colocamos T, que vai atuar em I, H cortado, DDT, si. Se eu estou fazendo uma transformação de regressão temporal, o DDT é menos, vai menos DDT. Então eu ganho um sinal menos aqui ao reverter o tempo. E aí, se esse I aqui continuar aí isso aqui vai deixar o Hamiltoniano invariante, né? Então aqui eu vou ter H, deveria ter o quê? H, sininha, a função de onda, time reverse, né? Ela deveria ser I, H cortado, D, Elinha, né? Sininha. DT invariância. T é menos Telinha. Então, para esse T bater aqui e recuperar o sinal, é preciso que esse I saia daqui com o sinal menos. Então, a regressão temporal ela tem que ser anti-unitária justamente para esse T vir para cá, deixando aqui com menos I. O I sai do T. E aí, esse DDT é menos DDT'. Aí fica mais. Então, aí a gente ganha a invariância da equação Schrödinger sobre a regressão temporal. Então, a antilinearidade ela aparece na regressão temporal por causa desse I, né? Então, é importante que às vezes a gente também tenha que trabalhar com algumas operações que são antilineares. Ela é unitária, mas é antilinear, para poder manter a invariância, né, da equação de sobre regressão temporal. A mesma coisa acontece com a equação de Dirac. Então, foi importante do vetor, é aquela forma ali embaixo. Isso. Então, de repente, você agora faz uma carga de algum sentido, alguma coisa assim, você começa a ficar com a carga de todo. Isso é fundamental, justamente. O que é importante? Aí entra o discurso da quebra espontânea da simetria. O que é importante? É importante que a tua teoria quântica receba no espaço de Hilbert esse operador. Para que esse operador, se ele existe no espaço de Hilbert, ele vai definir para você o que são autoestados de carga e quem são os estados que são autoestados de carga. E quando você vai trazer, né, esse operador para o espaço de Hilbert, você espera que se ele é um operador que commuta com o Hamiltoniano, então ele pode ser medido simultaneamente com a energia. Então eu posso declarar que a minha função de onda ela tem um alto valor bem definido da energia e tem um alto valor bem definido daquela carga. Se esses dois operadores comutam, eles podem ser medidos simultaneamente. Agora, para eu definir esse alto valor, então é preciso que esse operador exista. Então é fundamental que esse operador exista. No espaço existe um operador hermitiano associar aquela transformação. Quer dizer, esse operador hermitiano, ele é o gerador das transformações que resultam numa fase do campo. Na teoria clássica, esse lado aqui não existe. O meu campo não é um operador, tudo é simplesmente algébrico. Eu tenho fiinha igual a E alfa, φ. Isso não é a teoria clássica. Na teoria quântica, para eu transformar um campo, já que o campo é um operador, eu tenho que transformar esse operador por meio de uma transformação que atue nesse operador. Então tem que ter uma transformação T, que vai atuar no φ, que vai dar aqui o T d'águia, que é o T a menos 1. Então essa transformação aqui é que me dá o fininho. Agora quem é fininho? Fininho é simplesmente. Então todo o trabalho dessa operação no espaço de Hilbert é multiplicar o campo por uma fase. Então aquilo que simplesmente é multiplicar um campo por uma fase, o campo é como uma função, multiplica por uma fase, no espaço de Hilbert o campo não é visto como uma função, o campo é visto como um operador. E aí para você transformar um vetor, a gente coloca a transformação no vetor. Mas para transformar um operador, a gente tem que colocar a transformação de forma adjunta, né? Para poder ter OV igual a lambda V, igual a log T, O, aí eu tenho que colocar T menos 1, PV, então a transformação que eu faço no espaço dos vetores, no espaço dos operadores, das matrizes, ela tem que aparecer sob a forma de uma transformação que a gente chama de similaridade, né, ou transformação adjunta. Então no espaço de Hilbert, onde o campo agora faz o papel de um operador, simplesmente multiplicar o campo por uma fase significa que no espaço de Hilbert tem um operador que vai atuar adjuntamente no campo para no final do dia dar esse resultado. Essa operação, quer dizer, esse gerador, esse aqui é o meu T, esse é o gerador dessa transformação.
é exponencial de I alfa Q. Então, essa relação aqui é que no fundo a gente gera essa frase. Então, tem um operador Q no espaço de Hilbert. É isso que é a essência. Por que isso parece simplesmente, sei lá, um enfeitezinho, né? Um acessório desnecessário? Não é. Então, vamos ver que a quebra espontânea da simetria é justamente o colapso disso aqui não existe. Quando a simetria ela é quebrada espontaneamente na teoria de campo, o que acontece é a não possibilidade de se definir um operador hermitiano que vai ser o gerador de uma transformação unitária no espaço de Hilbert. Aquela simetria, ela não consegue entrar no espaço de Hilbert. Se ela não consegue entrar no espaço de Hilbert, os estados não vão sentir aquela simetria. Então, no laboratório, você não vai ver aquela simetria olhando para os estados. Os estados não refletem a presença daquela simetria. Mas aonde é que a simetria está? Ela é uma simetria do Lagrangiano, mas aquele operador não existe. Aonde é que a simetria vai estar? A simetria vai estar na relação que os parâmetros daquele sistema, daquela teoria, vão ter entre si. Vamos ver que aí aparecem relações entre massas, entre constantes de acoplamento, que é um indício de que tem uma simetria. Tem até autores que chamam de simetrias escondidas, não necessariamente simetria quebrada espontânea, hidden symmetries. Hidden é até uma palavra bem apropriada, porque a simetria existe, mas ela está escondida. Eu que não estou vendo, ela está de alguma forma camuflada dentro dos parâmetros da teoria. Essa que é a discussão da quebra espontânea da simetria. Então, eu estou chamando a atenção para esse fato, porque pelo teorema de von Neumann, então, na mecânica quântica, né, com o número infinito de partículas, esse operador sempre existe. Então, se ele sempre existe, na mecânica quântica tradicional, nós não conseguimos quebrar a simetria espontaneamente. Porque o número de graus de liberdade é finito. Certo? Isso já deixa de ser verdade na mecânica quântica supersimétrica. Ele é o sabe disso aí. Na mecânica quântica supersimétrica, nós conseguimos quebrar a supersimetria espontaneamente. Na mecânica quântica supersimétrica tem espaço para isso. Porque tem relações que eu furo certas premissas do teorema de von Neumann. Apesar do número de graus de liberdade ser finito, nós agora não temos só relações de comutação. São relações de comutação e relações de anticomutação. Então, a presença de uma álgebra graduada na álgebra de relações de comutação canônica faz com que eu possa implementar a quebra espontânea da supersimetria na mecânica quântica supersimétrica. Mas na mecânica quântica ordinária, não. Nem na mecânica quântica relativista também não. Eu preciso ter um número infinito de graus de liberdade. A não ser que eu mude o caráter da álgebra, como é o caso da supersimetria. Então, esse é a coisa importante. O teorema de von Neumann é muito decisivo nesse sentido. Ele dá para nós toda essa garantia. Se a gente tem um problema clássico, pode falar. Esse abacaxi ali, porque eu vou dizer, quando eu estou no período do choque elétrico. Sei. O que tem isso a ver com Marx? Então, ali, você vai, nessa fórmula, pode falar. Ela vai te dar o tipo de choque elétrico que você vai estar com aquele tipo químico. Quer dizer, ela vai te dar o quanto esse pequeno te diz o quanto esse campo se transforma. Porque, por exemplo, eu posso ter um campo que vai se transformar com essa fase. Mas eu posso ter um campo que tem isso igual a zero, então ele não vai se transformar, ele vai ser invariante. Ou eu posso ter um campo que vai se transformar mais do que esse, vai ficar com 2i alfa. A carga dele é 2q. Então ele vai se transformar com esse fator. Quer dizer, então esse q mede o quanto, né? Então, a carga pode ser oposta, pode ser negativa, pode ser zero, pode ser positiva. Esse aqui simplesmente eu consigo ler isso aqui. Quer dizer, é fundamental que esse Q aqui seja. Eu tenho um dado. O W mais. Um W, isso aí. O W mais ele vai de alfa. Daí ele tem o W mais. Será que ele é uma outra coisa?
Ou é simplesmente É o 2, é o 2, né? Por Dessa relação. Então é importante para nós que esse operador exista para ele poder determinar as cargas dos estados. Ele é o operador cujos valores são as cargas dos estados. Esse operador vem do teorema de Noether, mas ele determina o que? Né? Ele vem do teorema de Noether, classicamente, quando nós elevamos tudo a categoria de coordenada quântica ou de campo quântico, ele se transforma num operador no espaço do Hilbert e vai gerar exatamente aquela transformação que nós estávamos fazendo classicamente. Essa que é a descrição. Esse tipo de máquina, assim, o choque que a gente toma, um carrinho, sei. ali agora já tem uma construção teórica. Se aquele que for o operador de carga elétrica, se aquela transformação de fase for a transformação comum da carga elétrica, aquele que ele vai estar medindo a carga elétrica daquele campo. Tá bom? Então é isso. Então, o teorema de von Neumann garante, né, que na mecânica quântica, desde que as relações de comutação canônicas sejam preservadas, não é qualquer transformação. O que é importante? Que as relações de comutação canônica não mudem. Se as relações de comutação canônicas não mudam, então eu tenho, se seguem as relações de comutação canônicas, né, inalteráveis ou invariantes, né? Então, existe a transformação T com um gerador, que eu posso chamar de Q. Então, existe essa transformação no espaço dos estados. Certo? O teorema de Wigner está ligado. E o teorema de von Neumann ele vai na direção das relações de comutação. O teorema de Wigner é um adendo desse teorema aí que diz o seguinte, né? Ao invés de olhar as relações de comutação canônica, como é que a gente esperaria uma simetria na mecânica quântica? Eu faço uma transformação no meu sistema. Então, na mecânica, o que a gente espera, né? A gente faz uma transformação. Então, na mecânica quântica, vou realizar um certo tipo de transformação T. Essa transformação vai atuar nos estados. Então, por exemplo, o meu estado psi, por essa transformação, ele vai no estado psi', que é T psi. Então, todos os estados são transformados. O teorema de Wigner diz que se as probabilidades são preservadas, se a transformação é tal que as probabilidades são preservadas, então, psi', as amplitudes, as probabilidades no sentido das amplitudes de transição ao quadrado, né? Se elas são preservadas, ou seja, tem isso aqui, módulo, vou botar em módulo de psi. Então, suponhamos que eu tenho uma transformação que deixe invariante as probabilidades de transição. Então, eu tenho isso aqui, módulo de psi, módulo de T igual módulo psi. Então, o teorema de Wigner ele parte dessa premissa. Se nós tivermos transformações que deixem invariantes as probabilidades de transição, então existe apenas duas saídas. Se isso aqui acontece para todos os estados, então T é igual a identidade, ou seja, a transformação é unitária, porém T pode ser linear ou linear, T sendo linear ou antilinear. Claro, isso aqui é provado. Olhando para cá, a gente, assim, o senso comum que a gente já adquiriu na mecânica quântica, né, de
aprender mecânica quântica e já saber um pouco manipular as coisas, a gente olha para aquilo ali e diz, bom, para aquilo ali acontecer, é preciso, né, que esse T venha para cá, dá o T' a T seja igual a 1, e isso aqui acontece. Claro, se T é unitário, obviamente essa relação se verifica imediatamente, né? Esse T é unitário, né? Se a gente tem esse lado esquerdo aqui, então, se T é unitário, então eu sei que aquilo lá vai me dar T Dagger, T Psi, Ki. Então, claro, se T é unitário, aquilo lá é igual a isso aqui. Ou, se T é anti-unitário, isso aqui é igual a Ki Psi. Mas daí, Ki Psi módulo é igual ao módulo Psi Ki. Então, a gente vê claramente que se T é unitário ou T é anti-unitário, isso aqui é verificado. Mas o teorema de Wigner ele é mais forte. Ele prova que a única solução é essa. Se essa relação aqui acontece, ser unitário ou ser anti-unitário não é uma possibilidade, é a única solução. Então, o teorema de Wigner diz também, na mecânica quântica, toda transformação de simetria, aí entendendo qual é o conceito de simetria, são todas aquelas transformações que não mudam as amplitudes de transição. Então, se a gente tiver um conjunto de transformações sobre as quais as amplitudes de transição são invariantes, então essa transformação necessariamente vai ser unitária com a qualidade de ser linear ou antilinear, ou seja, ela vai ser unitária ou antilinear. Então, demonstra-se isso mera álgebra linear. É uma demonstração delicada. Quem quiser ver essa demonstração em detalhe, está no capítulo 1 do livro do Von der Graaf. Dada essa referência na aula passada, né? Capítulo 1 do Von der Graaf. Demonstração chatinha, porque é cheia de pormenores, assim, né? Isso nem vale muito ficar tendo tanto tempo, não vai se aprender muito dali. Quer dizer, é bom você ver uma demonstração, você vai aprender lá. A demonstração do teorema de Von Neumann é interessante, porque aí você vai ter que olhar alguns recursos de análise funcional. A demonstração de Von Neumann é feita usando algumas técnicas de análise funcional. Mas essa demonstração do teorema de Wigner é uma demonstração bem algébrica, feita no espaço de Hilbert, num espaço vetorial, complexo, então não é complicado. Mas pode olhar, está no livro do Von der Graaf, tá? Então a gente teve esses dois, né, teoremas importantes, e o teorema de Wigner ele vai um pouco numa direção mais, mais fraca do que o de Von Neumann. O de Von Neumann é mais forte porque ele dá uma afirmação muito categórica sobre a relação entre uma simetria clássica e essa simetria ser vista no mundo quântico. Então, como essa simetria ela chega no mundo quântico? Sim. E chega sob que forma? Então, o teorema de Von Neumann é importante por isso. O teorema de Wigner, ele já vai numa outra direção. Se a gente fizer, se a gente categorizar a simetria como sendo aquele conjunto de transformações que deixam invariantes as amplitudes de probabilidade, essas transformações vão ser sempre lineares ou antilineares. Então, ele fecha, né, com o teorema de Von Neumann, porque o teorema de Von Neumann vai dizer que a simetria das relações de comutação canônicas vão ser representadas por transformações lineares ou antilineares. Se as transformações são lineares ou antilineares, automaticamente elas deixam invariantes as amplitudes de probabilidade. Então, o teorema de Von Neumann, ele garante a linearidade ou a unitariedade ou a anti-unitariedade, e aí, sendo unitário ou anti-unitário, automaticamente as amplitudes de transição são invariantes. Então, o teorema de Von Neumann é mais fundamental, o teorema de Wigner pega carona do teorema de Von Neumann, certo? Então, essa é a discussão da mecânica quântica de partículas, mecânica quântica com infinito grau de liberdade. Se a gente vai para o campo, aqui, então a questão é essa. Então, tem uma teoria clássica de campo. Então, nós temos uma teoria clássica. Então, agora vamos ver que a gente chega em campos clássicos. Então, se os nossos campos são clássicos, né, que são meras funções diferenciadas das coordenadas do espaço-tempo. Então, nós temos um conjunto de campos, né, vamos pegar um certo conjunto de campos aí, e fazer transformações, né? Fazer transformações, filinha igual R de um certo
parâmetros ômega do ângulo φ. Então, tem isso aqui, delta φ, né? Transformação de delta φ, igual a um conjunto de parâmetros, I, ômega A, e aí aqui nós temos as matrizes geradoras da transformação, J atuando no Φj. Então temos esse conjunto da transformação contínua, são transformações contínuas, ou seja, isso aqui eu posso escrever sobre essa forma exponencial de I, ômega A, GA. Lembrando que esses GAs não são operadores no espaço de Hilbert, são simplesmente matrizes. Eu estou olhando, nesse momento, eu estou olhando o campo como sendo um vetor coluna, em componentes. E aí eu vou fazer uma transformação interna nesse espaço, né? Pode ser uma transformação de S-O-N, S-O-N, não importa. Eu vou fazer uma transformação desse tipo. Vou colocar fininha aí, igual a R, I, J, e ômega. Então, isso aqui é a minha transformação no espaço, uma transformação dos campos, olhando os campos como sendo uma representação de um certo grupo de transformações. Então, esses meus campos, simplesmente, eles estão no espaço que dão uma representação para essas transformações sob essa forma de matrizes. Então, esses GAs aqui são as matrizes geradoras. Não são matrizes numéricas, né? São matrizes geradoras, não são operadores, são matrizes geradoras. Por exemplo, se eu estiver falando de S2, se eu estiver falando na representação do leite, são as matrizes de Pauli. Se eu estiver falando de uma transformação de S3, aqui vão ser as matrizes de Gelman. Então, esses Gs aí, supondo até que essa transformação seja uma transformação associada a um grupo de Lie compacto, né? Simples, então, esses geradores são matrizes que satisfazem a álgebra de Lie, as relações de comunicação típicas da álgebra de Lie desse grupo. Então, esses Gs são matrizes numéricas, né? Então, só para colocar o caso concreto, deixa eu apagar isso aqui. Se nós estivermos falando, por exemplo, suponhamos que esses φs aí sejam 3 campos complexos, né? Suponhamos que eu tenho um triplete de 3 campos φ, um triplete de S3, digamos assim. Então, quem são essas transformações? Então, meu fininha I, vai ser IJ. E a minha matriz R, tratando-se de S3, um triplete, essa matriz exponencial de I, os parâmetros de S3, o ômega A, e as matrizes de Gelman, ômega A sobre 2. Esse A aqui são 8 geradores, né? Mais 1 é 8, vão de S3. Esses geradores aqui, vocês fazem essa relação, né? Ômega A. Os constantes de estrutura de S3 vai ser sobre 2. Então eu sei quem são esses lambdas. Então, se eu sei quem são esses lambdas, eu sei quem são esses R. Os lambdas são as 8 matrizes de Gelman. Então, são 8 matrizes numéricas, todas matrizes Eliptianas e de traço nulo. Característica, né, da álgebra de Lie S3. Tá? Lá. Então, problema totalmente numérico, claro, matrizes numéricas com esses parâmetros, etc. Então, isso aí é a simetria vista classicamente. Vou apagar aqui. Aí vamos agora fazer o teorema de Leibniz. Então, supomos que essa simetria, essas transformações, sejam uma simetria do Lagrangiano. Suponhamos que esse campo aqui sejam campos escalares, pode ser escritorial, não faz nenhuma diferença. Então, suponhamos que nós tenhamos um Lagrangiano que seja invariante. O Lagrangiano dos filinha é igual ao Lagrangiano dos fios. Tem um Lagrangiano cuja forma é invariante. Vou trocar φ por filinha, tudo fica igual. O Lagrangiano muda.
Então, a simetria é nesse sentido. Se eu tenho essa simetria, pelo teorema de Mendel, então, nós temos essa corrente conservada. J' vai ser. Já vou colocar, se o contracampo é escalar, então aqui vai aparecer I, né? Vamos ver aqui o derivado do L, né, em relação ao então dele I, ponto, está. Aí aqui vamos ter variação do campo, I vai ser, assim já I, ômega A, lambda A, aqui sobre 2, né? IJ, Então sair I menos o mais, vai sair um termo aqui que vai ser um conjugado complexo, precisa me escrever. Beleza, mas básico, o que é importante aqui para nós é isso aqui. Esse termo aqui vai dar para nós I sobre 2, ômega A, e aí vamos ter aqui I, como está, então é o BR de Φ. Aqui as matrizes, elementos de matriz, as matrizes de Kelvin, e aqui o Φ. Então, se nós agora, para cada parâmetro ômega A, nós temos uma corrente. Então a gente pode tirar o parâmetro, as correntes conservadas são essas aí. Então nós temos o octete de correntes conservadas. Temos as 8 correntes conservadas, cada uma associada, mais complexo. Cada uma associada a um gerador lambda A. Então a estrutura, né, dessa corrente aqui, ideia, J', tá? Ele é basicamente dado por isso aqui. I sobre 2, Φ, vontade, lambda A, mais o resultado, está aqui a estrutura. Unidade, planta. Então isso aqui são matrizes, são números. Isso também. Alguém me chamou? Oi. Eu estou sem hora. Desculpa, eu estou pegando, perdão. Eu estou pegando já a carta, estou pegando a componente J0. Obrigado. Na verdade, eu já estou. Na verdade, pelo teorema de Mendel, DL, D, Mi, Φ, está, delta, Φ, está, D, Mi, Φ, delta. Então, eu estou pegando DL, D, Mi, Φ. Então, ali daria, realmente, daria D, Mi, Φ, está. Aí, como eu estou pegando já a componente 0, tá, é o que como. Então, é por isso. Aqui não é Mi, aqui é 0. Eu estou pegando a componente 0. Obrigado. Senão seria isso aqui. Perfeito. Então, eu estou pegando já a componente 0, porque eu já estou pensando na carga. Tá legal? Então, a estrutura tudo que vai ser a carga, que é integral dessa corrente, é isso. Então, vamos lá. Quem vai ser, então, pelo teorema de Mendel, a carga que é conservada. Então, nós vamos fazer tudo clássico. Estou só pegando o exemplo do S3, que eu quero deixar bem marcado para vocês, que essa matriz aqui, sendo numérica agora, daqui a pouco a gente vai ter esse mesmo objeto em versão operatorial no espaço de Hilbert, que são matrizes do espaço de representação do grupo S3. Então nós temos um espaço, que é o triplete, um espaço tridimensional, complexo, que me dá uma representação da álgebra de S3. Esses aqui são aquelas matrizes de Pauli. 8 matrizes, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 10, né? Todas aquelas 8 matrizes que a gente conhece aí da álgebra de S3. Aí agora, nós vamos definir a carga. Ainda é clássico. Então tem, pelo teorema de Mendel, nós temos esses objetos aqui que vão fazer papel de cargas conservadas. Está lá. I sobre 2. Então aqui vamos pegar em forma matricial, mesmo em forma compacta, né? Então nós vamos ter aqui o ponto lambda aqui, e aqui menos o conjugado hermitiano.
menos idade. Lambda A são matrizes todas hermitianas. Está aqui isso. Beleza. Então, temos esse objeto aqui, temos essa carga. Essa carga é conservada, o teorema de Lênin. Então, Q ponto igual a zero. Agora, vamos para a teoria de campos. Como nós vamos para a teoria de campos agora, esse objeto aqui, esses objetos aqui, são campos. Então, essa carga agora, então, na teoria de campos, a minha transformação que faz esse trabalho para nós, filhinha, igual a R-φ. O que é isso aqui para nós? Exponencial de I sobre 2 lambda A. Agora, se eu consigo, eu não estou dizendo que eu consigo, se essa simetria é trazida para o espaço agora dos campos como operadores, agora vamos tomar a quantização. Então agora, vamos colocar assim, a partir desse momento agora, os campos vão ser campos quânticos. Então nossos campos agora são operadores que satisfazem as relações de comutação bem definidas, né? Então nós vamos ter, vamos voltar que nosso campo é campo quântico e a transformação dele é essa aqui. Fininha igual a R exponencial, né? I, ômega A, vira A. Estou fazendo essa transformação de S3 dos operadores de campo. Se agora eu estou no espaço dos campos, em princípio, né, formalmente, a gente tem que dizer, formalmente que isso pode não acontecer, é quando a gente vai abrir agora a possibilidade disso não acontecer, formalmente existe uma transformação T, que é um operador, e vamos colocar assim, implementa as transformações, né, de S3 no espaço dos campos. Agora, como operador. Não são mais agora campos clássicos, mas os campos agora estão atuando como operadores. Então, isso significa que vai existir uma transformação T que vai atuar no meu campo φ. Aqui essa transformação é unitária e aqui eu vou ter o meu filhinho. Mas quem é o meu filhinho? Meu filhinho é o R. Vou colocar dessa forma. Então, se essa transformação existe nesse espaço, então significa que essa transformação ela está associada à transformação correspondente no espaço dos campos, como representação do grupo, não como operadores. Então, os parâmetros são ômega A. Então, essa transformação vai ser escrita como π, ômega A, e aqui, geradores que é A, atuando nos fios. Esses operadores, essa carga, né, sendo hermitiana, vai ser um operador hermitiano, então aqui vamos ter menos I, ômega A. Aqui nessa relação, é uma relação clássica. Essas cargas aqui são reais. Se eu tirar o conjugado complexo dessa relação aqui, essa relação aqui dá real. Agora, essas cargas que estão aqui, vamos colocar o chapéuzinho. Não são mais aquelas cargas, são operadores hermitianos que estão fazendo esse trabalho aqui para nós. Isso aqui vai ser igual a exponencial de lambda sobre 2φ. Então agora
exemplo, uma transformação infinitesimal, nós vamos gerar o I ômega A de um lado e o I ômega A do outro lado. Então, basicamente, nós vamos ter aqui os operadores, os geradores agora, operadores, geradores da simetria no espaço de Hilbert, relação de comutação com o campo, vai estar dando para nós lambda A sobre 2, o próprio campo. Ou seja, colocando em coordenadas, né? Em componente. Se eu pegar esse gerador PA, comutar com a componente I do meu campo, isso aqui vai dar no meio do lambda A e J. Então, esses objetos aqui são os geradores no espaço dos campos como uma representação algébrica de S3. Os campos são as componentes, né, são vetores de um espaço vetorial que dá uma representação do grupo S3. Então, aquelas matrizes são as matrizes de Gelman mesmo. Agora, esse objeto aqui não são as matrizes de Gelman. Esses objetos aqui são a representação, a versão dessas matrizes, que essas matrizes são geradoras no espaço de representação do grupo. Esses Qs são os correspondentes geradores no espaço de Hilbert, onde esses campos atuam como operadores. Então, são os geradores de S3 escritos, né? Ou representados, representados no espaço operatorial. Espaço operatorial, estou querendo dizer, é o espaço onde os campos são representados como operadores, é o espaço de Então, oi? O espaço operatorial também não é S3. Não, quer dizer, eu estou falando operatorial no sentido de operadores de campo no espaço de Hilbert. Então, no espaço de Hilbert, de estados, que é diferente do espaço S3. O espaço S3 é um espaço 3x3, é um espaço vetorial de 3 dimensões, complexo, onde essas matrizes aqui são matrizes 3x3. Aqui não. Aqui é um espaço de dimensão infinita, o espaço de Hilbert. Esses operadores aqui são operadores de campo. Tanto é que esses QAs aqui, então agora, quem são esses QAs? Esses QAs nós já sabemos agora, eles são representados desse modo aqui. Aqui nós temos Φ com lambda A, eu estou esquecendo aqui o fator I sobre o, né? Estou colocando aqui para vocês terem uma ideia. Então, de fato, se a gente jogar essa relação aqui, como é que eu faria essa relação? Essa relação seria o seguinte: se eu pegar o meu gerador no espaço dos campos que há de ter, fizer a computação com o meu φi de tx, o que isso aqui vai dar para mim? Então, lembrando quem é o QA, nós já sabemos quem é, pelo teorema de Nether, aqui, quem é o nosso QA. Pelo teorema de Nether, agora, implementando isso aqui no espaço dos campos, isso aqui deu para nós I sobre 2. Como é que eu já tenho a coordenada espacial x, essa vamos integrar sobre uma coordenada muda, né? Uma coordenada saturada y aqui, isso aqui vai dar para nós I ponto dy lambda A dy menos o conjugado para nós. Agora, quando eu fizer essa relação de comutação, o campo, então vamos escrever isso aqui direitinho. Então, isso aqui, vamos aplicar em componentes e vamos passar isso aqui para componentes. Vamos dizer que isso aqui seja um J, tá? Aqui são as matrizes de Paulo de Gelman, JK e aqui. Agora,